Sejam todos bem-vindos. Esse é o episódio de número 5 do curso de criação de um site completo para um pet shop, para você aprender a programar em .NET e ainda virar um empreendedor vendendo coisas para pessoas no seu bairro, na sua cidade. No episódio anterior, a gente foi criar o primeiro cadastro, o primeiro tool de listagem e por aí vai, e acabou que a gente teve um problema aqui de template, mas como o objetivo do curso é mostrar isso na prática, então, enfim, fica a experiência aí e todos os problemas e como a gente solucionou. E estando imediatamente no ponto que a gente parou no anterior, a gente conseguiu fazer rodar usando um segundo template para administração, um datatable.net, que é uma listagem específica para trabalhar com um visual aqui específico, uma listagem, desculpa, um visual de tabela para trabalhar com listagem, e a gente vai usar ele porque, enfim, é mais tranquilo, visualmente agradável, tem que customizar só algumas coisas de visual aqui para ficar legalzinho. Bom, então agora a gente vai poder começar a programar algo. Como eu quero ver essa listagem aqui funcionando, certo? E eu não tenho o cadastrar ainda pronto, eu vou cadastrar depois, o que eu vou fazer para me ajudar nesse ponto? Eu vou vir aqui nas minhas tabelas e vou cadastrar alguns usuários na mão. Botão direito aqui na tabela, editar as 200 linhas superiores e vou cadastrar alguns usuários na mão, para que já tenha o cadastro de alguém ali e eu possa fazer, enfim, eu possa já ver aquela tela sendo carregada. Então, vamos lá, fulano 1, não vou colocar CPF, na verdade, acho que eu coloquei o CPF como no label, vamos conferir aqui, se eu tiver colocado, então, não tem jeito, vou ter que colocar o CPF. Não é no label. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que procurar um gerador de CPF. Gerador de CPF. CPF for dev. Quero sem pontuação. Com pontuação. Sem pontuação. Gerar CPF. Copiou. Colou. Tipo de pessoa. Vou colocar F de física. Coloquei baixar, beleza. Chama F de física, J de jurídica. E-mail. fulano@gmail.com e a senha, vou colocar no 12456 e está ativo 1, que é verdadeiro ou falso booleano. Aqui vai ter o Beltrano, vamos pegar um CPF aqui de novo, beleza, de pessoa física, e-mail beltrano@gmail.com, senha, e está ativo também. Beleza, 2 pessoas já resolve para mim. Ok. Como é que a gente vai fazer para aquele dado que está na base aparecer na tela e como é que a gente faz ele popular esse data table aqui específico? Na verdade, deixa eu só deixar esse cara aqui mesmo e voltar para cá. E popular esse data table aqui específico. Né? Existem 1000 maneiras de preparar Neston e você inventa a sua. Eu vou seguir um caminho aqui que eu acho que é tranquilo para essa abordagem de que é aprender. O que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai usar o evento load da página, ou seja, sempre que a página for carregada, eu quero que o .NET consulte o banco de dados e traga o result set dessa informação e atribua na tela. Atribuição é o segundo passo. Então, o que eu vou fazer? Dentro da minha página, eu vou usar o atalho F7, porque o meu Visual Studio está configurado para ser F7. No caso, dependendo da sua configuração, ele pode ser, acho que é F10, mas é basicamente esse atalho aqui do Code, certo? View Code. Eu caí aqui no Code Behind, no .NET, uma visão bem mais básica para quem não viu nada dessa linha. No .NET você vai ter eventos associados a comportamentos da página e... Desculpa. Você vai ter eventos que são métodos associados a comportamentos na página e basicamente, nesse caso aqui, você tem um evento de carregar a página associado a esse método. Então, page load, você vai ter aqui a passagem do código-fonte para esse lugar para fazer algo. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Vou, de maneira bem direta, fazer um acesso à base de dados. Como é que a gente
como é que a gente criou o nosso mapeamento de base de dados. A gente usou isso no início da aula anterior, um DBML, certo? E a gente mapeou a tabela através desse DBML, que é um Link to SQL Classes. Ele vai criar uma classe de contexto dessa base de dados que tem esse nomezinho aqui, ó, banco de dados padrão contexto. Então, vou colocar aqui, ó, banco de dados padrão context é o nome da classe. Eu vou escrever aqui contexto, só para me ajudar, que é o nome do meu objeto, dou um new, ponto e vírgula, e agora eu vou usar link, lambda, na verdade lambda expression, né, para fazer a consulta no banco de dados. Vou dar um var, vou dizer que aqui vai retornar usuários, que é o nome do meu objeto, e aí abre e fecha parênteses e vou dizer assim, ó, from, sei lá, u, in, contexto.usuários, né? Então, estou dizendo que vou ler na tabela usuários, que está mapeado no meu contexto. Cadê ele aqui? Deixa esse cara aqui, não quero mais. Fechei o DBML, legal para mim. Aqui, ó. Eu tenho a tabela usuário, se eu der um F4 nela, ele vai dizer como é que está o nome dela, como é que ele mapeou, se usa plural, se não usa. Na verdade, se usa plural não, é no projeto, desculpa, é no DBML padrão, certo? Não foi bem aqui não, mas é na connection, acho. Enfim, tem um lugar aqui que ele vai dizer se as classes usam... Não me lembro. Eu vou achar essa referência depois e mostro para vocês. Ele diz o seguinte, ó, eu vou criar uma classe chamada usuário para essa tabela e se for vários usuários, ou seja, o plural vai ser usuários. E é por isso que aqui ele está usuários, com o Szinho aqui, certo? Bom, beleza. Seguindo com a instrução link, então eu vou dizer assim, ó, from u, que é uma variável que estou criando para poder usar esse contexto. Ixi, eu apaguei o S. No contexto, na tabela usuários, eu quero listar todos. Então, seleciona o para mim. E eu vou adicionar na lista. Vou botar to list. Certo? Então, basicamente, agora, esse cara aqui ele é uma lista de usuário. O objeto usuário, que é o mapeamento da minha base de dados. Certo? Então, já tenho a minha fonte de dados. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer ela aparecer na tela. Aí é que a gente já vai dar de cara com um controle do .NET. Tem um controle do .NET que se chama repeater. Certo? Basicamente, ele vai repetir um código HTML N vezes. Eu vou fazer um exemplo aqui, antes de fazer a associação com esse código aqui. Certo? Basicamente, aqui ó, a gente tem um head do HTML, tem um footer aqui. Eu vou comentar esse footer porque eu não quero ele agora. E dentro do corpo eu tenho duas linhas. Vamos supor que eu quisesse que essa linha aqui se repetisse várias vezes. Que fosse um comportamento igual a alguém chegar e fazer isso aqui, ó. Copiar e colar várias vezes. Se eu fizer isso aqui, deixa eu compilar aqui porque eu escrevi aquele código continuar, e der um F5 aqui, ele vai aparecer várias vezes aquela linha. Eu copiei e colei. O que eu quero que ele faça isso é escrever na parte do banco de dados. Ou através de algum código .NET. Então, basicamente, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso chegar e dizer que essa TR aqui, ela está dentro de um componente do ASP.NET chamado repeater. E aí, todo componente, todo controle, nesse caso, chama controle web, né? Controle web data control, nesse caso. Esse cara tem que ter uma tag, todo controle do .NET tem que ter essa tag no .NET Server, tem que ter um ID, que eu vou chamar de RPT de repeater usuários. Quando eu fecho aqui, eu tenho que envolver o HTML que eu quero repetir com ele, só que tem mais uma coisa para eu dizer aqui, ó. Eu tenho que dizer que tipo de agrupamento é esse de código que eu vou repetir. Nesse caso aqui eu vou dizer que é um item template. Depois a gente pode ter uma conversa mais detalhada sobre controles do .NET, certo? Eu quero que o item template, ou seja, o item que vai ser um template que vai ser repetido em HTML, seja esse aqui. Aí o que está faltando agora para esse cara aqui ser populado, o que está faltando agora para ele repetir? Ele tem que ter uma fonte de dados, certo? Tanto que se eu fizer aqui, ó, compila e roda, ele vai ficar em branco. Quer dizer, não é que ele vai ficar em branco, é porque ele não tinha uma fonte de dados, então ele não carregou. Nenhuma vez ele não carregou aquela informação, simplesmente some, porque isso aqui está dentro de algo que esperava uma fonte de dados e a fonte de dados não foi atribuída, então ele não fez nada. Então, para ele fazer uma fonte, para ele ter algo, o que eu vou fazer?
eu vou pegar aqui no load, vou pegar esse ID que eu atribuí aqui, ó, rpt usuário, é o ID que eu vou chamar ele aqui no código-fonte. Então, rpt usuários.datasource, que é a propriedade do banco de dados, desculpa, da fonte de dados, eu vou atribuir usuários. E aí, perceba que ele já entende que essa lista pode ser uma fonte de dados. Então, eu vou para rpt usuários.databind. Beleza? Databind é para dizer o seguinte, beleza, associa uma coisa com a outra, carrega e mostra na tela. É basicamente isso. Se eu pegar esse cara aqui agora e compilar, ele vai ter 2, porque na tabela existem 2. Ele veio aqui na tabela, consultou, mostrou, pegou 2 e carregou. Só que aqui ele está mostrando um dado repetido na tela. Certo? Aqui eu tenho 2 usuários que eu consultei na base de dados. Vou já fazer um modo de debug para vocês verem. Só que o HTML aqui, ó, é um HTML estático. Ele tem que ser dinâmico para ler a informação do banco de dados. Certo? Então, como é que eu faço aparecer a informação do banco de dados? Eu tenho que vir no lugar onde eu quero escrever alguma coisa. Ó. Vamos primeiro ajeitar aqui o nome das colunas. Não vai ser name, vai ser nome. Sei lá, login, se está ativo ou não. Deixa eu ver o que está mais aqui na tabela. CPF, CPF CNPJ. CPF barra CNPJ. E aqui eu vou colocar tipo pessoa. Que é essa pessoa física, pessoa jurídica. Vou tirar essa coluna, certo? Então, a primeira coluna se chama nome. Então, o primeiro conteúdo da primeira coluna, eu tenho que pegar o objeto da base que se chama nome. Então, eu vou abrir essa tag aqui de fonte de dados dentro desse controle em .NET. Eu vou dizer assim, ó, evil, que é o método que lê o que está na fonte de dados, e o nome da coluna que está mapeado dentro daquele objeto se chama nome. Então, pronto. O que eu preciso fazer é isso. Aqui ele vai escrever o nome. Se eu copiar esse cara aqui e jogar bem aqui, ó, e mudar só o nome da coluna aqui, que é o nome da tabela, que é o nome que está mapeado na classe, quando a gente arrastou lá, ele fez isso e disse assim, olha, vai ter o login. Aí, beleza, tem o login. Se eu colocar aqui os demais, e depois só alterar o nome, a gente vai ter aquilo que a gente quer. Ó. Tira esse cara daqui. Vamos conferir os nomes. CPF, CNPJ, tipo pessoa, ativo. Então, esse cara aqui é o ativo. O próximo é CPF, CNPJ. E esse aqui é o tipo pessoa. Beleza. Compila tudo, se não tiver errado nada. Agora ele já vai mostrar aqui na tela os caras de novo. Errei. Ele está dizendo o seguinte, ó. Foi feito o databind do objeto usuário dentro desse namespace e ele não contém uma propriedade chamada login. Porque o nome... porque não tem uma propriedade chamada login, na verdade é e-mail. Então, eu fiz errado. Né? Vou colocar aqui, ó. E-mail. Ok. E esse cara aqui vai se chamar e-mail. Beleza. Compila. F5. Pronto. Agora eu tenho o nome, e-mail, ativo, lógico que tem que tratar isso aqui. CPF, CNPJ, tipo pessoa. Como mágica, fui no banco de dados, consultei, trouxe de volta. Muito fácil. Muito fácil. Vamos fazer aqui um modo debug, só para a gente ver isso aqui acontecendo, o mapeamento acontecendo, menos retornos, objetos, para ficar mais prático esse pedaço aqui. Ele foi para essa outra tela aqui, mas eu vou voltar lá onde eu estava e vou usar a tela que eu já estava, certo? Ó, ele vai parar aqui no load, porque está passando pelo load. Eu vou passar aqui, ó, F10, F10, consultor. Aqui, ó, eu tenho uma lista de 2 objetos. E é do tipo pet shop do bairro, então namespace.usuário, que é a classe que ele mapeou. Aqui estão aqui minhas informações, certo? Esse cara aqui é uma lista e ele vai atribuir o data source. Atribuiu o data source, fez data bind, já era. Vou deixar correr no F5, montou na tela, correu para o abraço. Beleza? Ok. Então, se eu já tenho a listagem funcionando, o que eu tenho que fazer agora? O botão do novo, para cadastrar um novo usuário, e
temos que fazer a opção de edição, beleza? Então, para fazer o botão de novo, para fazer o botão do novo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai no Bootstrap aqui, ver que a gente tinha deixado ele aberto, sai esse cara daqui, não quero ele, form control, vamos pegar um exemplo aqui do botão, vamos pegar um botão primary desse aqui, certo? Basicamente isso aqui, ó. Se a gente pegar esse aqui, ele provavelmente já vai ficar um botão todo okzinho lá, todo bonitinho, porque é o padrão do Bootstrap 4 sem nenhuma mudança. Eu acho que esse template não vai ter uma mudança em cima. Eu vou jogar ele aqui antes da tabela, mas ele não vai ficar visualmente organizado não, certo? Então, vamos aqui ver no que dá. Salvei, dei F5, caiu. Compila, Ctrl F5 para ele rodar. Beleza, só que eu não quero esse cara. Eu não vou ficar gerando o for dev aqui, eu quero esse cara aqui. Beleza. Ele ficou enganchadinho aqui, depois a gente melhora esse layout, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dizer que visualmente ele vai dizer assim, ó. Novo. Vou só botar um nomezinho novo aqui, certo? O que eu quero com esse botão? Na verdade, eu quero ir para a página do novo. Então, eu não quero que ele seja um botão de fato, eu quero que ele seja uma tag link, certo? Então, se ele é uma tag link, ele tem que ter um href, que é para dizer para onde é que eu vou. Por enquanto, eu vou colocar aqui só um sustenidozinho desse. Eu acho que mudando para tag A, que é a tag de link, hyperlink, né, para ser mais preciso, acho que isso aqui já está resolvido. Vamos só dar F5 aqui para ver. Aqui, ó, é uma tag A, mas o Bootstrap consegue fazer ela como um botão. Para mim está ótimo. Então, para eu ir para o cadastro, para o novo, eu vou aqui, ó, para eu criar, né, o novo. Então, direito no admin, no ADM, add Windows Forms com master page. Usuário, form. Vou botar assim, usuário, cadastro. Vou chamar de usuário form mesmo. Que é o formulário do usuário, certo? Poderia ter pensado no nomezinho melhor, mas não ficou legal não sei. Ok. Ele vai perguntar qual é a master page que eu quero usar. Eu quero a master page de dentro do ADM, a master page ADM. Coloquei ele lá, ele adicionou os caras para mim. Beleza. Aí agora a gente vai criar um formulário em si, propriamente dito. Beleza? Qual é que é a ideia? A ideia é organizar isso aqui, ó. A ideia é organizar um formulário com campos, parecido com o que a gente vai encontrar aqui, ó. Os campos aqui, na vertical mesmo, acho que é a melhor opção. Então, ó, aqui, ele está nesse exemplo desse formulário aqui de login, por exemplo, ele tem um form, tem essas dívidas aqui, form grupo, tem explicação, e aqui ele tem um form aqui também vindo na vertical, de cima para baixo, os labels estão em cima dos campos. Em algum lugar que ele vai mostrar uma opção, aí aqui está mostrando como fazer o dimensionamento de campos, está dizendo como é read only, somente leitura, outros tipos de inputs, em algum lugar, aqui ó, inline, para ficar inline no caso de checkbox, sem nenhum label. Aqui é a parte de layout, formulário no modo grid, ó, na horizontal, formulário como linha, e por aí vai. Ele vai dando vários exemplos. Eu vou pegar o default, primeirão lá, e a gente desce com ele na vertical com os labelzinhos em cima. Não vai ter muito problema quanto a isso não, certo? Vamos pegar ele aqui, ó. O exemplo de campo é esse aqui, ó. Um exemplo de campo, certo? Para deixar as coisas mais agrupadas, para não ficar muito solto, o que eu vou fazer? Aqui no main, eu vou colocar uma div com a class role. Normalmente, essa classe é uma classe padrão do Bootstrap, normalmente essa classe aqui já fica bem organizada visualmente com relação a espaçamento e tal, e por aí vai. Então, eu vou jogar ela role, vou jogar essa div role e vou jogar o meu campo dentro da div role, certo? E eu vou dar um Ctrl F5 aqui para ver como é que vai ficar esse cara aqui. Gerador de step não. Tá. Eu vou voltar aqui só para fazer uma coisa.
na usuários ASP.X, o link aqui, ó, vai ser usuário form. Vou botar o link aqui para ele para lá, certo? Aí vou dar um Ctrl F5 aqui. Beleza? Quando eu clicar, ele foi para lá, ó. Beleza. Então, tá vendo que ele deixou um espaçozinho aqui, porque tá dando de role, tem um form group aqui também. Enfim, fica mais ou menos organizado aqui. Eu vou pegar esse head aqui também e vou colocar lá, na usuário form, certo? Vou colocar, inclusive, acima da role aqui. Vou chamar aqui de... Ali são os usuários cadastrados. Aqui é cadastro do usuário. Vou até mudar aqui para não ficar esse negócio de usuário cadastrado. Vou botar usuários. Pronto, são usuários. Acabou. Aqui é o cadastro de usuário. Beleza? Vamos ver como é que ficou aqui. Beleza. Esse espaçamento aqui não está legal ainda não, certo? Eu vou fazer o seguinte. Para ficar... Tem um objeto. Deixa eu ver se vai estar na admin aqui. Esse aqui, ó. Eu queria, ó. Esse panel aqui que engloba as coisas encaixadinhas. Eu vou colocar o formulário dentro de um panel desse, certo? Eu vou pegar esse aqui do Projects, que está no main, porque ele não tem esses pontinhos aqui. Obviamente que esses pontinhos é a coisa mais fácil do mundo de tirar, mas eu vou pegar direto esse aqui do Projects, que está no main aqui, ó. Na verdade, não vai estar no main ainda, que está o negócio. Então, eu vou escrever aqui Projects, exemplo card, blá blá blá, não é esse aqui é do card. Vamos... Peraí, deixa eu ver quem é o cara aqui. Esse aqui é do exemplo card, esse cara? Project Card Sample. É ele mesmo, ó. Então, vamos procurar, né? Esse cara aqui. Card header, body, tá aqui, beleza. Então, esse cara aqui que a gente quer, ó. Eu não sei se eu... essa tag aqui provavelmente está definindo para ele ficar no tamanho 4 em relação à divisão da tela. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou pegar esse cara, eu vou pegar direto aqui o... Na verdade, eu tenho que pegar esse por causa do card. Só que eu vou tirar esse MB4 aqui, certo? Então, eu vou pegar esse cara bem aqui, ó. Na verdade, melhor, não vou copiar tudo não. Vou copiar daqui até a abertura do body, do corpo. Vou vir para cá. Aí eu vou tirar essa row que tá aqui. Eu vou colocar dentro da row, ver se faz alguma diferença. Vou colocar ele aqui. E vou pegar aqui no fechamento do body, fechamento das duas divs. Ó. E vou colocar aqui depois esse cara. Ctrl K, Ctrl D para organizar visualmente. E vou tirar só esse MB4 aqui, porque eu acho que isso aqui não vai dar legal. Copiei tudo, salvei. Não quero esse cara aqui, deixa eu fechar algumas pessoas aqui. Tá, bora lá. Beleza. Ele ficou pequenininho, não era isso. Eu queria que ele ficasse grandão, de ponta a ponta, e ainda assim ele não tá com o espaçamento aqui que eu esperava que ele tivesse. Esse espaçamento aqui, ó. Deixa eu ver aqui no table como é que ele bota esse panel aqui. Aqui tem um panel também, né? Tá dentro do Content Fluid. Esses caras que eu tenho também estão dentro do Content Fluid. Aqui é um conteúdo qualquer. Na verdade parece que esse MB4 aqui estava deixando não a largura dele todo. Talvez tivesse que deixar. E talvez seja o roll que esteja limitando. Então, deixa eu tirar esse roll. Era o roll que estava limitando, inclusive a largura estava sendo trollada por ele. Então tirei o MD4, tirei o roll, segue o jogo, vamos aqui nessa linha. Esse título do panel, ele vai se contrastar com esse título aqui da página. Então, por enquanto, eu vou fazer o seguinte. Nesse caso aqui, eu vou pegar o título do panel e vou jogar... Não, na verdade, eu vou ver... Se eu tirar esse header aqui, o que acontece? Como é que vai ficar o visual lá? Eu vou seguir assim, certo? Com o título lá em cima. Não, na verdade, não sei se eu vou seguir assim. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o exemplo agora desse cara aqui e tira o header. Tira o header e deixa o header do... assim tá mais legal. Vamos deixar o header aqui dentro do... Vamos deixar o nome do header dentro do panel.
e vamos por aqui seguindo nessa linha. Beleza. O que é que a gente vai ter aqui de cadastro? Vai ter o campo nome, CPF, CNPJ, tipo pessoa, e-mail, senha e ativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basicamente a gente vai fazer um e vai copiar e colar para os demais, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Esse input é padrão HTML, mas para ficar legal no .NET eu tenho que usar um ASP.NET Textbox, certo? Então eu tenho que ter um Runnet Server e o ID dele pode ser esse ID aqui, só que eu vou organizar para um ID melhor, vai ser txt e-mail. Beleza. Txt e-mail, ele está reclamando aqui que não tem a tag de fechar. A tag de fechar é bem aqui. Esse placeholder aqui é essa dica de como tem que ser preenchido. Eu vou tirar, não quero ele aqui. Esse type e-mail é do HTML simplesmente para validar a estrutura de e-mail, se for o caso. E esse label for, ele está dizendo que é o label para esse campo. Isso aqui não é necessário, certo? Tem umas coisas aí que ajudam com isso, até onde eu me lembro, isso aqui não vai dar problema nenhum se tirar. E aqui a gente vai ter um e-mail. Deixa eu ver aqui como é que ficou esse negócio desse jeito. Beleza. O que é que... O que a gente vai fazer aqui nesse cara? A gente vai ter mais 6 igual a esse, certo? Então eu vou copiar esse cara aqui, ó. Mais 5, na verdade, né? Faz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí agora a gente vai deitar de cima para baixo. Aqui é o nome. Vou tirar esse type e-mail. Aqui é txt nome do campo. Aqui é, voltando para a tabela, CPF, CNPJ. Tira o type e-mail. E vou dizer aqui txt, CPF, CNPJ. Vou ver aqui o próximo, tipo pessoa, vai. Tipo pessoa, vai ser tipo de pessoa, né? Tipo de usuário. Tipo de usuário é melhor. Chama ele de tipo de pessoa, que é pessoa jurídica ou física. Vou chamar tipo de pessoa. Tipo de pessoa. Tira o type e-mail, txt tipo pessoa. E-mail já foi, tá aqui ele, só que ele ficou com o nomezinho errado. Vou recortar ele e botar para cá, para eu formatar ele de novo. Beleza. Senha. Esse cara é bem aqui, ó. Senha. Tipo, esse cara que some. Aí aqui eu vou chamar de txt senha. E aqui é se ele está ativo ou não. Tá? Por enquanto eu vou deixar um text box, mas a gente vai ter que mudar isso aqui. Beleza? Mas aí vamos mudar logo para o checkbox, né? Depois a gente checkbox. E aqui ele vai ser um CKB checkbox ativo. Beleza. Aqui vai ficar uma coisa aqui com relação a esse status aqui, mas beleza, depois a gente volta nisso. E a senha aqui também, eu não ia botar isso agora, mas vamos botar logo aqui, que é o txt, tem uma propriedade aqui, ó, text mode. Vai ser o password, que é o tipo senha, para você escrever e ele ficar oculto lá. Beleza. Compila. Não é aqui, é aqui. F5. Aqui os nossos campos. Esse cara aqui ficou com esse formatinho ao redor aqui por causa do estilo. No caso do checkbox não vai ter esse estilo aí. Se a gente voltar lá no Get Bootstrap, ele vai mostrar aqui como é que é o caso do checkbox especificamente, certo? Rádio e checks. Ele não vai ter o label, ó. Custom. Tá, não vou mexer com esse cara aí agora não. Basicamente eu vou tirar ele do meio. Aqui é uma outra opção. Beleza. Eu acho
que não é esse o caso aqui, não. Deixa eu ver se é essa tag que a gente vai fazer ele ficar mais bonitinho lá. Aqui. Não. Aqui. Não é esse carinha aqui, não. Vamos voltar ele para cá. Vamos deixar ele aqui assim, por enquanto, feiozinho mesmo. Na verdade, eu posso dar uma melhoradinha nisso se eu tirar o label. E se eu escrever aqui, text ativo. Uma melhoradinha, mas não ficou bem legal, não. Depois a gente melhora esse cara aqui. Beleza. Bora para a implementação. Ah, sim, um botãozinho novo aqui no final, ó. Form group aqui. Aí a gente vai ter aqui, agora sim, um botão do ASP.NET, certo? ASP button, Runnet server, id vai ser btn salvar, beleza? Fechou, text salvar, e eu vou pegar o estilo lá da paginazinha que a gente fez aqui, aquele link, ó, na usuários, a gente fez um link A com esse estilo aqui, ó, btn primary. Vamos jogar ele aqui, compila, vamos só ver se ele ficou direitinho lá. Beleza. Então vamos associar um evento de clique no botão. Como é que eu faço? Ó, uma das formas que eu tenho é vir aqui e dizer assim, ó, um clique. Aí eu vou dizer que esse evento aqui, ó, igual aspa dupla, criar um novo evento. Quando eu faço isso, ele sugeriu para mim aqui um nome e no code behind ele criou esse método. Beleza? Então, vamos lá. O que eu quero fazer? Qual é que é a minha ideia? A minha ideia é a seguinte, o usuário vai digitar algumas informações aqui, quando eu clicar em salvar, eu quero inserir elas na tabela do banco de dados. Como é que eu faço isso aqui via banco de dados? Vou fazer insert, entro o nome da tabela e vou adicionar os campos. No caso do nosso mapeamento, eu vou instanciar um objeto do tipo do mapeamento, que é do tipo usuário, do contexto do banco de dados, e vou fazer um insert na classe. Basicamente é o seguinte, ó, banco de dados padrão contexto igual a banco de dados padrão contexto, usuário, essa classe aqui, ó, ele é lá do contexto. Se eu der F12 aqui, ele veio para dentro do contexto. Então ele está atribuída para a tabela usuário. Então é esse cara que eu quero. Vou escrever aqui, ó, esse aqui é um usuário que eu estou criando, novo usuário, um objeto dessa classe. Vou dizer assim, ó, usuário.nome, a coluna nome do objeto usuário, o campo nome do objeto usuário, que é o mapeamento da base de dados, vai receber o txt nome, que é aquele controle da tela, ponto text, que é o que o usuário escreveu. Usuário.cpf, CNPJ vai receber txt cpf cnpj.text. Usuário e-mail vai receber txt e-mail.text. Usuário senha vai receber txt senha.text. E tem 4. Quem está faltando aqui? Ativo e inativo, que é um checkbox. E o tipo pessoa. Usuário tipo pessoa é igual a, vai receber txt tipo pessoa ponto text, e usuário ponto ativo, ele é um boolean, vai receber ckb ponto checked, se tiver checado é verdadeiro, se não tiver é falso. Como é que eu faço para inserir esse cara no banco de dados? É simples, contexto, que é a minha instância lá em cima, ponto usuários, que é o mapeamento da tabela, ponto insert on submit, ou seja, pega esse objeto que eu acabei de criar aqui e quando eu submeter o contexto, você salva ele no banco de dados. Então, eu associei ele no contexto e agora eu faço só assim, ó, contexto.submit changes. Pronto. Se tudo estiver certo aqui, deixa eu só botar esses namespaces para não perder.
Eu usei um atalho aqui que ele limpou os namespace. Se tudo tiver certo aqui, quando eu clicar no botão salvar, ele vai salvar uma linha no banco de dados. Então, compila. Carregou a tela. Bora fazer um teste aqui. Teste. Quem é o nosso CPF? Legal. Tira o cara daqui. Copiei o CPF. Sem pontuação. Joguei um CPF. Beleza. Tipo de pessoa. J. Não, F. E-mail. teste@gmail.com. Senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tá ativo. Salvar. Salvou, não deu erro. Se não deu erro, é porque deu sucesso. Legal, né? Bom, vou carregar a tela aqui, ó. Fecha aqui. Select asterisco from usuário. F5. Salvou o nosso cara. Aí, o que a gente tem que fazer de melhoramento aqui? A gente tem que fazer a edição, tem que fazer os try-catch para ficar bonitinho quando der erro, tem que tratar para que não tenha CPF duplicado, e-mail duplicado. Esse drop-down aqui, esse tipo de pessoa tem que ser um drop-down, tipo física, ou um radio button, por exemplo, para ser física ou jurídica, e tem que fazer alguns melhoramentos. Vamos deixar esse aqui para o próximo episódio, porque esse aqui já está ficando extenso e o próximo vai ser só de melhoramentos desse CRUD de usuário todinho aí. Beleza? Valeu, abraço.